Olá, graça e a paz a todos, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, a mais uma aula de teologia. Nós estamos na disciplina de Introdução ao Antigo Testamento e nós estamos vendo nessa nossa jornada conceitos teológicos a partir do Antigo Testamento. Nós vimos nas aulas anteriores o conceito de Deus, nós vimos o conceito de reino de Deus e agora nós vamos ver nessa aula o conceito de criação, que envolve a criação dos céus e da terra e a criação também do homem, que agora na criação do homem nós vamos trabalhar o conceito de imagem e semelhança de Deus. Então você que é nosso aluno, essas aulas são uma complementação de um curso presencial. Então você que é nosso aluno, abra aí na página de número 15 e você que está vendo esse vídeo pela internet, pelo YouTube, continue conosco que você também poderá, apesar de não ter apostila, poderá compreender muito do conteúdo que nós iremos passar. Conceito de criação, página 15. A segunda palavra da Bíblia hebraica é bara, verbo quase universalmente traduzido por criato. Alguns estudiosos, com base no sujeito exclusivamente divino do verbo, argumentam que bara quer dizer criar do nada, o famoso ex nihilo. Criatio ex nihilo é uma expressão latina que significa criação do nada. Criatio ex nihilo também é uma resposta teísta. Teísta é aquela pessoa que crê na existência de Deus. É uma resposta teísta à questão de como surgiu o universo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa ideia do conceito de criação a partir das escrituras sagradas, principalmente a partir do Gênesis, é que Deus cria a partir do nada. Criação ex nihilo, Então Deus ele cria a partir do nada. No parágrafo seguinte, você que está com a apostila na mão, pode acompanhar aí comigo. A criação de Deus não tem apenas uma função prática, a frase de Eugênio Merrill. Continuando. Está designada a dar prazer àqueles que a testemunham e participam dela. Esse aspecto do talento criador do Senhor aparece inúmeras vezes no registro bíblico, na insistência de Deus de que o que ele fez pela humanidade é uma feitura de extraordinária beleza, pois esse empreendimento estético é um reflexo da própria beleza dele, Então veja, gente, que frase interessante de Merrill, Você que está chegando agora, nessa aula, a gente está dando base para os nossos estudos no livro de Teologia do Antigo Testamento, do autor Eugênio Merrill. Então olha que frase interessante, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, que a criação, ele diz que a criação não tem só uma função prática, Ela também é feita para dar prazer. Deus cria todas as coisas para dar prazer, E também que a criação, lá no finalzinho do parágrafo, ele vai dizer assim, o seguinte, Deus que fez o que fez pela humanidade é uma feitura de extraordinária beleza, pois esse empreendimento estético é um reflexo da beleza da própria beleza de Deus, Então note, gente, como é que a gente pode explicar isso, Por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, como é que isso pode ser mais palpável à nossa compreensão. A gente, por exemplo, quando admira um objeto, por exemplo, quem gosta de carro, como os homens, gosta muito de determinada marca de carro por causa do seu design, Determinada marca de carro tem uma característica daquele engenheiro, daquele desenhista, que, por exemplo, são os faróis mais robustos, outros com os designs mais futuristas, enfim. Tudo isso expressa o pensamento, a ideia, a visão do mundo do autor, como ele imagina, o seu conceito de beleza está lá impresso nas suas obras. Assim como também quem aprecia obras de arte, por exemplo, você é até capaz de identificar a obra de arte de um determinado autor famoso, se você tiver tido a oportunidade de apreciar várias obras de arte dele, e se é o que você viu que não sabe ainda que a autoria é daquele determinado autor, você pode até inferir que é dele por causa de alguns traços que você viu semelhante às obras anteriores, alguma característica, Então note que Merrill aqui está dizendo, que a criação,
ela tem o seu empreendimento estético e é um reflexo da própria beleza dele, da própria beleza de Deus. Ora, se tudo aquilo que a gente faz, né, envolve a nossa visão do mundo, aquilo que a gente pensa, com certeza também esse conceito, quando a gente traz para se referir a Deus, a gente pode dizer, por exemplo, que a partir do Salmo 19, né, que os céus declaram a glória de Deus, né? E aí quando a gente para um pouco para refletir, né? Por exemplo, aquele pôr do sol, né? A gente que aqui, por exemplo, de Natal, né? Tem um pôr do sol, um nascer do sol, né? Muito bonito ali na orla, né? A gente aprecia, né, a cada nascer, a cada pôr do sol, uma arara, por exemplo, que coisa linda, né? Então, toda essa beleza expressa o seu Criador, né? O que Deus imagina, né? Então, se uma obra humana expressa um pouco a visão de mundo, né, daquele que fez a determinada obra, então a criação expressa a glória de Deus. É isso que a palavra categoricamente afirma. Então, esse Deus que criou todas as coisas, criou, né, com uma nota artística. Tudo que Deus fez tem uma nota artística. E, consequentemente, nós vamos concluir que esse Deus, ele é um Deus que gosta e que ama e que preserva a beleza. Então, gente, no parágrafo seguinte, né, tem até um erro de ortografia aí, a gente começa repetindo novamente a frase de Eugênio Merrill, nessa frase que você que está com a apostila na mão, meia recuada. Então, você vê aí que na metade dessa frase é que a gente acrescenta algo de novo, né, na fala de Merrill. Aí ele continua dizendo: a coroação da criação foi o aparecimento do homem no sexto dia, né, Gênesis 1, 26 a 28. Diz que ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas a gramática permite e a teologia favorece a ideia de que ele foi criado como a imagem e semelhança de Deus, ou seja, como representante de Deus aqui na Terra, né? Mas na frente nós vamos entender um pouco essa questão que ele quis colocar aqui como diferente, né? Essa observação, que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E o que é mais apropriado, segundo Merrill, é dizer que o homem foi feito como a imagem e a semelhança de Deus. No tópico posterior, nós vamos ver a questão do homem ser feito à imagem e à semelhança de Deus. E a gente vai explicar melhor isso aqui. Mas por hora, basta dizer o seguinte, que aqui ele está refletindo o que ele disse anteriormente sobre a questão da criação ter uma beleza estética, é que o homem não é, se a gente afirmar que o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus, tem essa questão também de o homem ser feito de uma ideia estética como Deus, né? Essa uma questão figura, semelhante a Deus, da sua questão de como se fosse uma imagem, nessa questão figurativa, é figura mesmo, né? Eu acho que esse termo cabe. Mas o correto seria dizer que é como a imagem de Deus. Lá na frente a gente vai explicar isso e como muda, né? Como quer dizer que ele é um representante de Deus. Quando a gente trabalhar lá na frente você vai compreender melhor o que Merrill quer dizer aqui, que a gente vai citar ele novamente. Mas por hora, o que importa dizer é o seguinte, parágrafo seguinte: antes da queda do homem, Deus deu testemunho de que tudo que havia feito era bom. Gênesis 1, do 4 ao 31. A criação do homem tinha um propósito. Aí ele continua falando, né, Merrill? Está claro que o homem foi criado para uma tarefa específica: governar sobre a hegemonia de Deus. No primeiro discurso feito para o homem e na primeira declaração do papel dele na criação, Deus disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra, no verso 28. A necessidade de aumentar a população era capacitar a humanidade a existir em um número suficiente para cobrir toda a extensão do domínio de Deus, né? Que coisa interessante, né? Na ideia de criação, Deus cria todas as coisas, cria a partir do nada, a gente viu, né? E a gente viu agora que na criação do homem, né? Deus cria o homem, segundo aqui Merrill, né? Para governar a terra. E é o que está inferido no texto, né? Pois ele diz, né? Citando o próprio texto, né? Como a argumentação diz que o homem foi feito para governar, ele vai citar lá, Gênesis 28, 1:28, que ele vai dizer: encham, subjuguem a terra e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, etc, né?
uma ligação clara do que vem a significar o homem ser imagem e semelhança de Deus. Novamente, isso significa que, entre outras coisas, o homem tinha um mandado cultural, era um representante legal do Senhor, ou seja, Deus criou o homem, né? A gente viu na ideia de reino de Deus, né? O homem é aquele que está, né, sendo um representante ali de Deus para ser reinar, né? Embora que Deus, por meio de sua concessão, deixa ali o homem reinar, né? E essa também é a ideia de criação, né? Vem cobrir esse propósito. Deus reina e reina por concessão, ou seja, por meio do homem, Deus também começa a reinar. Agora nós vamos ainda na página 16, né? Vamos ver a imagem e semelhança de Deus, que é uma extensão do tópico de conceito teológico de criação. E agora o conceito de imagem e semelhança de Deus, como uma extensão da criação. Vamos citar, em primeiro lugar, Emil Brunner, que ele diz o seguinte. Ele diz que a palavra bíblica criação significa, em primeiro lugar, que há um abismo intransponível entre o Criador e a criatura, em que um estará sempre oposto ao outro em uma relação que jamais poderá ser alterada. Não existe senso maior de distância do que o que há entre as palavras Criador e criatura. Ora, o que ele está querendo chamar a atenção até agora é que se um é criador e outra é criatura, essa ideia de imagem e semelhança de Deus deve ser ponderada, porque a ideia de criador para criatura há uma distância realmente enorme. Continuando aqui com a fala dele. E essa é a primeira coisa que pode ser dita sobre o ser humano, e é fundamental. Ele é criatura. Deus é criador e incriado. Então está num status totalmente diferente. Continuando. Por mais que o ser humano se distinga das outras criaturas, ele tem em comum com todas elas aquilo que distingue as pessoas de Deus. Ou seja, elas foram criadas, né? Elas foram criadas. O homem é diferente, a imagem e semelhança de Deus, mas assim como as outras criaturas, também o homem foi criado. Então, esse primeiro argumento aqui eu trago de imagem e semelhança de Deus, para a gente ir caminhando, né, nessa conclusão de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas há uma considerável distância entre o homem e Deus, né? E a gente viu, né, na ideia de criação, de que o homem ele foi criado, né, com a tarefa de governar. Ele é a imagem e semelhança de Deus, com essa função de governar. Mas a gente vai entender melhor agora citando Merrill. Então Merrill acrescenta o seguinte: Imago Dei, né? As interpretações tradicionais da doutrina da Imago Dei, que é a imagem de Deus, Imago Dei significa imagem de Deus, propõe que o homem é a imagem de Deus no sentido de que compartilha muito do que Deus é. Ou seja, o homem, como Deus, tem personalidade, inteligência, sentimento, vontade. Ser a imagem de Deus, na verdade, é ser semelhante a Deus, embora evidentemente em um sentido muitíssimo sutil e restrito. Até agora vamos recapitular. Deus criou todas as coisas, criou a partir do nada, criou também o homem, a imagem e semelhança de Deus, e a gente viu que a imagem e semelhança de Deus tem a ver com essa função do homem de ser representante de Deus, né? Corregente da terra, e não com a sua beleza estética. Não tem nada a ver com essa questão estética, até porque Deus é espírito, né? E aqui Merrill ele vai acrescentar, né? Brunner, em primeiro lugar, vai dizer que o homem ele é diferente de Deus porque Deus é incriado, né? Ele é coexistente, ele é incriado e o homem é criatura. Então há uma distância considerável nessa questão de categoria, né? Entre Deus e o homem. E aqui Merrill já vai dizer que Deus ele é igual a Deus, semelhante a Deus nessa questão de personalidade, né? Aí ele cita aqui como inteligência, sentimento, vontade. Então ele está aqui dizendo, né, falando dos atributos de Deus que são comunicáveis ao homem. Isso aqui, esses exemplos que ele citou, são atributos de Deus que são comunicáveis. Há os atributos que são incomunicáveis ao homem, como essa questão de eternidade, né? Então, o atributo de eternidade é incomunicável ao homem, e isso, só esse ponto aí, torna o homem totalmente distante do seu Criador, né? Mas continuando aqui com Merrill, ele ainda fala que em anos recentes, aqui, presta atenção que isso aqui
que Merrill vai falar é bem interessante para a gente entender, né, a função do homem, né, e principalmente entender essa ideia do homem ser imagem e semelhança de Deus, né. O homem foi criado com um propósito e essa imagem e semelhança de Deus vai encaixar exatamente com essa fala de Merrill. Ele vai dizer: em anos recentes, alguns estudiosos chamam a atenção para a prática dos reis conquistadores do Oriente Próximo da Antiguidade, em especial dos mesopotâmios, de erigir imagens, né, de si mesmos nas terras conquistadas e sobre as quais tinham o controle. Claro que essas estátuas não eram idênticas aos reis, mas os representavam e por isso eram tratadas como o mesmo respeito dedicado ao próprio rei. Desfigurar ou remover a imagem seria interpretado como um ato de rebelião contra o soberano. E o perpetrador, né, aquele que comete o delito, poderia esperar severas repercussões do seu ato. Ou seja, o que Merrill está dizendo aqui, os povos antigos tinham essa ideia de conquistar e ao invés de, por exemplo, de ele ficar a bandeira, né, colocar uma placa, eles erigiam uma imagem, né, e essa imagem era como se fosse um símbolo, uma representação de que aquele lugar agora pertencia àquele determinado conquistador. Continuando aqui a ideia dele para vocês entenderem melhor. Então, Merrill fala a aplicação dessa analogia ao texto de Gênesis 1, 26 e 27 exige uma forma diferente de entender a preposição comumente traduzida por a imagem de Deus. Reconhecidamente, a partícula hebraica B, na maior parte das vezes, carrega o matiz locativo, mas o seu uso como advérbio de comparação também é bem atestado. A frase em questão, vista dessa maneira, seria como nossa imagem e não a nossa imagem. Talvez a diferença seja irrelevante do ponto de vista gramatical, mas ela é profunda teologicamente, pois o ponto apresentado não é mais a identificação ontológica, mas a representação funcional, ou seja, ser a imagem de Deus é radicalmente diferente de ser feito como a imagem de Deus, como por exemplo a tradução NVI traduz como a imagem de Deus, né? Em um caso, o homem fica no lugar de Deus, no outro, ele é semelhante a Deus. Além disso, suavizar a tensão inerente à comparação entre o Deus inefável com a sua criação, independente de quão nobre seja, para entender a relação do homem com Deus, em termos de papel e não de essência, está muito mais alinhado com o propósito e o comissionamento da humanidade esboçado na declaração do Senhor concernente à criação. Então, só voltando ali, o ponto que ele quis chamar a atenção, né? Que a gente até, quando falou da criação, a gente disse que tem uma diferença da gente afirmar a imagem e semelhança de Deus e a imagem e semelhança como Deus, né? Usar o como muda bastante, né? Porque, como diz aqui Merrill, né? Um coloca o homem semelhante a Deus, o outro, né? Ele diz aqui, o ponto mais apresentado não é mais a identificação ontológica, mas a representação funcional. Ou seja, o homem, a imagem de Deus, é radicalmente diferente do homem ser feito como sua imagem. Em um caso, o homem fica no lugar de Deus, né? No outro, ele é muito semelhante a Deus, né? E aí ele chama atenção para essa questão funcional, né? Vamos continuando aqui na página 17, né? Onde eu parei. Deus, depois de decidir fazer o homem como a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse dessa imagem, domine ele. Então fica óbvio que a natureza do homem ser a imagem de Deus estava intimamente ligado à tarefa dele governar. Da mesma forma que a estátua de um rei era considerada como o próprio rei em termos de sua representação, também a humanidade deveria ser entendida como Deus à medida que ela permanecesse no lugar de Deus. Muito interessante, né? Essa ideia daqui de usar esse exemplo, né, da cultura dos povos antigos, de usar a imagem como representação de uma dominação de um determinado local, né?
E provavelmente, talvez, né, tenha sido o autor Moisés influenciado por essa questão, né? Usamos assim, como Calvino diz, né, uma linguagem de acomodação, ou seja, uns comparativos daquilo que o homem compreendia, né, do que seria ser um representante de Deus na terra, né, que é toda essa ideia que está por trás do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Parágrafo seguinte. Por fim, Merrill conclui: o governo de Deus sobre a terra e a subjugação dessa ao domínio dele seria exercido, né? Tem dois errozinhos aí nesse parágrafo. Tem exercício, mas seria exercido por intermédio da imagem do Senhor, de acordo com o seu bom plano e prazer dele. Essa noção radical de que o homem poderia ser Deus, por assim dizer, encontra suporte indireto na declaração do Senhor para Moisés: eis que o tenho posto por Deus, né? Em Êxodo 1:7, e não como Deus na maioria das traduções, né? Claro que aqui não há nenhuma afirmação de que Moisés foi feito divino. O ponto é que ele foi convencionado a representar Deus na corte egípcia. Então note que interessante, que está totalmente ligado com aquela ideia que Merrill trouxe, né, do conceito de uma imagem, né, física representar, né, um imperador quando conquistava ali a terra, né. Então está aqui Moisés como exemplo, né, de, sei lá, o representante de Deus. Eis que tenho-te posto por Deus, né? Na verdade, tenho-te posto como Deus no sentido de ser um representante ali de Deus. Gente, olha que interessante. Esses últimos pontos, você que está acompanhando as nossas aulas, né? A gente viu o conceito de Deus, o conceito de reino de Deus, criação e a imagem e semelhança de Deus, que é uma continuação de conceito de criação. Então, gente, esses três pontos, não sei se vocês observaram, tá muito ligado um com o outro, né? Principalmente entre Deus, a ligação entre Deus e o propósito do homem, né? Nós podemos ver, por exemplo, né, no conceito de reino de Deus, né? Que Deus reina, a gente viu isso, que Deus reina, mas Deus é condescendente ao homem. Ou seja, Deus condescende o seu reino, Deus permite que o homem, por concessão, reine, né? Reine por tudo aquilo que ele criou. E a gente viu também que criação, né, o conceito de criação, né, que a própria criação é palco da manifestação da glória de Deus. Deus criou todas as coisas para, na criação, manifestar a sua glória, né? Então, por último, a gente viu, né, que esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito para ser representante de Deus, a partir daquilo que Deus foi feito como palco da sua glória, que é a criação. Esse homem agora, ligado agora também pelo conceito de reino de Deus, esse homem agora seja o representante legal desse reino de Deus, né? Então o homem é um representante legal, é um corregente, né? É como se fosse um gerente de Deus aqui na terra, né? O homem foi feito, então, para o serviço de Deus, o homem foi feito para o serviço de Deus, o homem foi feito para a sua glória, né? E a gente vê, por exemplo, agora na luz do Novo Testamento, que o próprio Deus agora habita no homem. O homem agora é a habitação desse Deus. Então os conceitos de reino de Deus, o conceito de criação, imagem e semelhança de Deus, estão muito ligados com o homem. De Deus e o homem estão ligados aí num propósito muito, muito profundo, né? Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar outros conceitos teológicos.